Bom, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Aquelas pessoas que porventura... Epa, pagou aí? Aquelas pessoas que porventura estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos e bem acolhidos. E muitos que já vêm frequentemente, bom revê-los. O Evangelho da noite de hoje, vou passar os recados que sempre são os mesmos. Lembrando as atividades de sábado, que são as atividades de evangelização. O que nós fazemos no sábado? O que é evangelização? Na verdade, a evangelização para crianças e pré-adolescentes, né? A evangelização a gente faz o tempo todo, ou pelo menos deveria fazer. Aos sábados existe essa atividade de evangelização para crianças e adolescentes. Então, se porventura se vocês têm filhos, sobrinhos, afilhados, ou conheçam pessoas na faixa etária de infância até os 14 anos, sábado nós temos uma atividade específica para isso. Mas também, aos sábados, existe o mesmo atendimento que existe às quartas e sextas-feiras aqui, que é o Evangelho, que a gente faz a reflexão, e os passes que a gente também faz às quartas e às sextas, também tem no sábado. Então, eu não consegui vir na semana, sair tarde do trabalho, coisas do tipo. Vocês podem estar comparecendo no sábado às 9 da manhã para poder estar dando continuidade no tratamento, fazendo as reflexões do Evangelho, enfim. E as crianças e adolescentes também podem estar participando, que tem atividades específicas para essa faixa etária. Tá? Sempre visando o quê? A evangelização infantil, ou seja, os ensinamentos de Jesus e também os ensinamentos da nossa religião, do doutrina espírita. Tá? O segundo recado, nós temos o curso que nós fazemos segunda-feira, para as pessoas que estejam interessadas em se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita. Eu costumo dizer que o curso, na verdade, não é bem um curso, né? Porque todos nós somos aprendizes, não existe essa relação de professor, aluno, não é nada disso. A gente segue um roteiro didático para a gente esboçar os diversos temas que são trabalhados dentro da nossa doutrina. E automaticamente abre-se as nossas reflexões, as nossas indagações sobre o Espiritismo. Eu costumo dizer de uma maneira bem carinhosa que acaba virando uma boa terapia de grupo. Eu acho muito importante, né? Quem já frequenta sabe. E dia 5 de agosto nós estamos retornando com essas atividades, né? Nós paramos não somos professores, também acho que não é bem uma escola, né? Mas a gente né? A gente vai da parte das férias letivas. Então, no mês de julho muita gente também acaba viajando, então a gente para no mês de julho e retorna. Dia 5 de agosto, a partir das 8 da noite até as 9h30, nós fazemos essas atividades. Se porventura, mesmo vocês que não estão desde o começo do ano, queiram participar, queiram conhecer, queiram saber como é que funciona, sejam bem-vindos. Tá? Dia 5 de agosto a gente retorna. Mas eu não entrei no começo do ano. Não tem problema. Venha conhecer. Porque na verdade não vai ter nota no final do curso, tá? Não vai ser avaliado, não tem progressão continuada também. O conhecimento, ele vai se dando com as nossas encarnações, né? Nós cremos nisso. Então, sejam bem-vindos. Se porventura vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais da doutrina e participar da nossa terapia de grupo. Certo? Vamos então nesse momento levar o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre querido. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando deixar de lado todas as nossas mazelas externas, nossas preocupações, dedicando esse momento para nós mesmos, para as reflexões,
do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos, por meio dessas reflexões, aquietar o nosso coração, sanar as nossas dúvidas, esclarecer os nossos próprios conflitos e, principalmente, conhecer a nós mesmos. E assim, agradecidos por estarmos aqui mais uma vez, agradecido a esta casa que nos acolhe, pedimos licença ao nosso Pai Maior, à equipe espiritual aqui presente, para darmos início ao Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e ajude-nos a nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Vamos lá, eu com a minha colinha. E vamos fazer uma reflexão hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. O título do capítulo 24 é: Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Eu confesso, e aí eu vou ter que revelar a minha idade, que eu fui entender o que é candeia, alqueire. Para mim, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. O que é? Colocar o sapato lá embaixo da cama? Eu não sabia o significado dessas palavras, acho que até meus quase 40 anos. Eu lia isso, mas como um preguiçoso, nunca busquei atrás do que necessariamente era candeia. Né? Até porque eu era preguiçoso, inclusive, para ler o Evangelho. Então vamos entender o que é isso. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. O que é candeia? Candeia é uma luminária usada no período de Jesus, era chamada de candeia. Não sei se vocês assistem, eu estou assistindo e estou achando muito legal aquele The Chosen. É um seriado que está tentando, mesmo de uma maneira superficial, mas eu acho que bem fidedigna, principalmente nas passagens e em algumas parábolas do Cristo, trazer a vida dos escolhidos, né? dos apóstolos, né? E lá mostra muito, tem uma passagem, não sei que capítulo, que temporada, enfim, que ele mostra a candeia e o alqueire, né? Faz essa passagem, né? Se quem não assistiu, eu já estou dando spoiler. Mas aqui, a vida do Cristo não precisa dar spoiler, todo mundo sabe o que acontece no final, né? Então lá mostra muito bem o que são esses objetos. Eu sugiro aí para quem queira assistir. Tá? Eu confesso que é bem superficial, mas acho bem interessante, né? Você vê uma produção recente falando de Jesus, é bem bacana, né? Então, candeia, ela é a luminária, uma luminária usada na época de Jesus, à base de óleo, enfim, usavam para luminária. E alqueire? Os mais antigos, o meu avô, por exemplo, gostava de falar que o terreno tinha tantos alqueires. Alqueire também tem um outro significado. O alqueire era uma cesta. Na época de Jesus, o alqueire é uma cesta que era usada para medir grãos. Você comprava por alqueire, pela quantidade de grãos que cabia naquela cesta. Então, traduzindo de uma forma bem simples, não colocar a candeia embaixo do alqueire significa não colocar uma luminária embaixo da cesta. Ou trazendo para um sentido mais justo, não oculte a luz. Se a luminária serve para iluminar algo, não coloque ela embaixo da cesta. Por
porque ela vai ofuscá-los. Então, quando a gente for traduzir, eu aprendi assim, olha, eu não coloquei exatamente linguagem, eu queria o seguinte: não ofusque a luz. Não deixa que a luz que tem o papel de iluminar fique presa embaixo de uma cesta e não ilumine ninguém, e não deixe ninguém tropeçar. Então nós vamos trabalhar nesse capítulo, fazendo essa reflexão, mais um item específico, que eu vou pedir licença para vocês, que é o item 11. Esse daqui, o título é mais fácil de entender, pelo menos o título, que significa: os sãos não têm necessidade de médico. Que é óbvio, né? Os sãos não têm necessidade de médico. Está em Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Eu vou ler rapidamente para vocês. É bem curtinho, inclusive. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, no caso Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, essa passagem, que inclusive está no seriado, para quem for assistir, ela mostra que Jesus realiza um banquete na casa de Mateus. Quem era Mateus? Mateus é um apóstolo de Cristo, mas antes disso ele era um publicano. O que era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Ele era odiado, porque além de ter origem judaica, ele era recrutado pelos romanos, que dominavam a época, para cobrar imposto dos seus compatriotas judeus. Para vocês verem que não é recente essa ideia de a gente detestar pessoas que cobram impostos. Ela é bem antiga. E Jesus, quando ele segue Jesus junta os outros apóstolos que já o seguiam e fala: vamos fazer um banquete. Fazer um banquete aonde? Escolhe a casa luxuosa de Mateus, que era um publicano, que cobrava os impostos, tinha toda aquela regalia e proteção do Estado romano, vamos dizer assim. E aí leva outros publicanos, leva os pecadores, tudo aquilo que, do ponto de vista dos fariseus, era coisa ruim. Jesus junta todo mundo e faz um banquete. Mas cabe ressaltar, inclusive, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, nossa amiga Sandra definiu muito bem o que era ser pecador na época. A gente entende, pecador é aquele que comete pecado, né? Todos aqueles que, teoricamente, não seguem as leis divinas. Naquela época, já existiam as leis divinas. Todos acreditavam, os judeus, né? Acreditavam nos velhos profetas. Moisés, Elias, enfim, nas escrituras antigas. Mas existiam as pessoas que eram os observadores das outras pessoas que não cumpriam, que se cumpriam ou não a lei divina. Então os pecadores eram todos aqueles que não seguiam as palavras dos profetas, que não seguiam os costumes, não só os costumes das leis espirituais, mas também das leis civis colocadas por Moisés. E quem vigiava isso eram os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que eram observadores do cumprimento da lei, tanto das leis divinas quanto das leis civis. Eles eram os vigias da conduta moral. Então o que acontecia? Eles viviam
numa sinagoga, passavam um tempo lá estudando as Escrituras, viviam disso, né? E, numa linguagem bem simplista, e me desculpe a vulgaridade, viviam cuidando da vida dos outros, observando se os outros estavam seguindo as leis de Deus e, obviamente, as leis civis. Estavam ali aguardando o Messias prometido, né? Os profetas profetizaram que viria um Messias que na cabeça deles ia livrar eles da escravidão, que eles viveram a escravidão dos egípcios, saíram de uma escravidão e foram para outra, a dos romanos. Eles achavam que esse Messias era um salvador político, viria salvar o povo de toda opressão. E eles se consideravam os intérpretes das Escrituras, tanto do ponto de vista divino quanto do ponto de vista de sociedade. E mais que isso, eles se consideravam seres de grande elevação moral e intelectual. Esses eram os fariseus. E aí, óbvio, Jesus chega e converte um publicano. Chamam o que eles chamam de pecadores, né? Ou seja, pecador não era só aquele que matava alguém, que descumpria com a lei divina, era aquele que não seguia o que os fariseus achavam que era o certo. Também era considerado um pecador. Chama todas aquelas pessoas e faz um banquete para elas. E aí eles, como assim? Esse é seu mestre? Está chamando um monte de gente pecadora, publicano, tudo as pessoas da ralé, para fazer banquete? Como assim? Que mestre é esse? E aí Jesus fala, olha, os sãos não precisam de médico. E mais que isso, se você pegar na vida de Jesus, nas passagens, Jesus costumava chamar os fariseus de hipócritas, de orgulhosos. Por que isso? Eu vou ler uma passagem aqui que eu peguei do livro do Emmanuel, uma psicografia do Chico Xavier, chamado Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 137. Diz o seguinte, e é sobre essa passagem que eu li para vocês agora. Essa passagem demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanecem entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender as almas que o buscam. Então Jesus veio à Terra e oportunizou a todos, principalmente aqueles que estavam distanciados da fé, ou aqueles que eram distanciados da fé. Jesus trouxe amor, trouxe conhecimento, trouxe acolhimento, porque aqueles que eram responsáveis, ou se intitulavam, na verdade, né? Eram responsáveis, mas eles também se intitulavam os donos da verdade, os responsáveis pelas mensagens, pelas escrituras, se achavam os escolhidos de Deus na terra, não fazia esse papel. Ao invés de ensinar, e principalmente ensinar pelo exemplo, ele punia aqueles que não seguiam à risca aquilo que o Sinédrio impunha para eles. Então, na cabeça dos fariseus, os publicanos, as pessoas que não lavavam a mão antes de comer, que trabalhavam de sábado e desrespeitavam os comandados divinos, eram os pecadores, eram os doentes. Por isso que Jesus fala, os sãos não precisam de médico, eu estou aqui com os doentes. Mas eram doentes, o quê? Muitos humildes, que eram desprezados pelos homens da época, mas que tinham um coração preparado para ouvir o Cristo, para receber as suas mensagens, para buscar uma solução para as suas angústias, o esclarecimento das suas dúvidas. E Jesus, obviamente, veio à Terra para quê? Para demonstrar seu dever justamente com aqueles
que são os aflitos que transitam nesse mundo com as maiores dificuldades. Porque na época os publicanos, os pecadores, assim como todos nós, somos doentes de alma. E Jesus acolheu a todos, porque eles eram os reais necessitados de consolo, assim como todos nós somos. Porque eles tinham essa necessidade e eram ignorados por aqueles que achavam que detinham o poder e a palavra divina, no caso os fariseus. Obviamente que entre os fariseus e os publicanos existiam pessoas de bom coração, estimáveis, mas pela sua condição social eram vistos de que forma? Com desprezo. Então Jesus, como espírito evoluído, que veio com uma missão para a Terra, e foi o maior deles, ele já sabia a intenção de cada coração que o procurava. Ele conseguia enxergar as necessidades das pessoas olhando a alma de cada um, e não a sua condição social, não a sua aparência, a sua essência. Ele olhava a essência. Por outro lado, quem era o fariseu? Também era um doente. Eu já repito, vou repetir, desculpa a ofensa. Como todos nós somos. Só que os fariseus não demonstravam que eram doentes. Eles demonstravam saúde, vigor, equilíbrio, mas não só físico, mas também emocional, também espiritual. Mas por trás de tudo isso existiu o quê? O que Jesus sempre condenou: a hipocrisia. Eles apresentavam as melhores roupas, a melhor oratória, aquele brilho externo, mas dentro de si eles sofriam um mal de difícil cura, que era o orgulho. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desprezo. E Jesus, com toda simplicidade, o que ele fez? Observando as qualidades da alma, a capacidade que ele tinha como um espírito de alto grau evolutivo, observar a alma de cada um e combater a mentira, a hipocrisia, a falsidade que era transfigurada na imagem do cargo do fariseu. Por esse motivo que Jesus, vindo com a missão que ele veio na Terra, não foi buscar os intelectuais. Jesus não foi buscar os destacados socialmente. Porque a gente só começa a se interessar por Jesus, a gente só começa a entender Jesus se a gente tiver um coração simples. Por isso que em muitas passagens assistam o seriado ou leiam o Novo Testamento. Ele agradece a Deus por ter revelado as coisas às pessoas simples e ter ocultado a verdade àquelas pessoas que se consideravam sábias. Porque os sábios já sabiam de tudo. Eles criavam um obstáculo. Na ciência fala obstáculo epistemológico. Eles achavam que já tinha solução para tudo, que já sabiam de tudo. Que não eram doentes, não precisavam de mais nada, porque eles detinham a palavra dos velhos profetas. E Jesus buscou aqueles que eram simples. Aqueles que não tinham acesso, que eram condenados, que eram submissos, que eram escravizados. Mas não pela sua condição social. Porque muitos daqueles também não quiseram ouvir. E mais que isso, não sou eu que estou dizendo, é a história. Quem crucificou Jesus foram aqueles também. Então todas as pessoas que eram simples, deserdadas, pobres, injustiçadas, digo pobre de espírito, tá?
são os que mais necessitavam de consolação. Os sãos não precisam de médico. Ou os que se acham são também acham que não precisam de médico. Quem precisa são os doentes. Porque existem pessoas, fariseus, que acreditam que não tem problema nenhum. Vive mergulhada no poder, no conforto, nos prazeres, né? Na harmonia do seu ego, na realização de todos os prazeres que são imediatos. E mais que isso, como os fariseus antigos, gostam de ostentar pureza, perfeição, do mesmo jeito que os fariseus, com orgulho e falsidade. Por isso que Jesus, em várias passagens, chama eles de hipócritas e de falsos. Não tem medo de enfrentá-los. Porque tanto naquela época como os fariseus de hoje possuem as mesmas características. Então foi nesse sentido que Jesus nos fala: os sãos não precisam de médico. Porque a partir do momento que as pessoas olham para si e enxergam as suas doenças, elas abrem o coração e elas se tornam mais maleáveis a buscar, a compreender, a aceitar e a praticar as diretrizes que o Evangelho do Cristo nos propõe. Mas calma, eu não estou falando isso muitas vezes porque elas se aceitam doentes. Tem uma outra opção. O mundo não as ajuda. As pessoas que entram em determinado grau de sofrimento, eu digo as pessoas me incluindo, chega um momento de determinado sofrimento, seja ele qual for, você não se apega mais a nada do mundo, porque é natural. O mundo não te ajuda, todo mundo te vira as costas. E aí na dor, na humildade, no arrependimento, na reflexão, a gente busca algo que nos conforta. Sabe aquele ditado popular da vovó? A gente só busca Deus quando precisa. É exatamente isso. Porque quando não falta nada pra gente, a gente pouco se lembra de Deus e de Jesus. Quando a gente é atendido nos nossos interesses, no nosso ego, quando ninguém mexe, põe o dedo no nosso ego e cutuca, está tudo ótimo. Nós temos o péssimo hábito de confundir felicidade com alegria. Felicidade ninguém tem, porque felicidade é uma virtude. A felicidade independe da conjuntura que você vive. Você pode estar sofrendo, passando por mazelas, mas você já tem a virtude da felicidade. As pessoas confundem alegria com felicidade. Demonstram alegrias, mas por dentro são vazias. Quantos de nós já nos sentimos isso? E continuaremos a sentir, porque nós somos doentes. Nós somos carentes da misericórdia divina. Nós somos carentes do ensinamento de Jesus. Estou falando do ensinamento. Não falei de pôr em prática, que é pior ainda. Nós somos carentes e cegos. E Jesus não consegue sensibilizar alguém se esse alguém não tiver o desejo de melhoria, de modificação, de arrependimento, de autoconhecimento. A vontade de nós melhorarmos é a luz que acende na nossa alma quando a gente cansa. É pelo arrependimento e a disposição de mudança que a gente começa a acender a luz. E essa luz não pode ficar presa, ofuscada, no alqueire. Qual que é o nosso alqueire? Nosso orgulho. O nosso egoísmo.
Entende? Não deixeis a candeia embaixo do alqueire. Porque todos nós temos luz. Nós somos criados por Deus. Nós temos centelha divina dentro de nós. Está lá latente. Está lá. Só que a gente põe a candeia. E aí não. E Jesus, há 2000 anos atrás, pegou todo mundo que estava ofuscado e fez um banquete. Trouxe para a terra a sua luz. Trouxe para a terra o seu amor. Não ditado, exemplificado. Do início ao fim. Jesus fez alguma coisa de errado? Não fez. Mas ele foi muito bravo com... Sim, ele era bravo. Quando ele entrou no templo e viu todo mundo comercializando Deus e transformando Deus em uma mercadoria barata e vulgar, ele foi para cima. Porque não basta não fazer o mal. Basta querer fazer o bem. O mal deve ser combatido. É o bom combate. Como nos diz Paulo. É o bom combate. Cabe a todos nós, doentes da alma, que somos, temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Há uma passagem que eu anotei aqui para a gente refletir, falando em Paulo, vou falar do Paulo, mas uma passagem do Pedro. Capítulo 4, 8 a 11, diz o seguinte: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É só o amor que cobre a multidão dos pecados. Jesus não veio combater o pecador. Ele veio combater o pecado. Ele combate o pecado. Ele não veio assassinar os fariseus, mas apontou o dedo no mal que eles estavam fazendo. A mesma lógica é conosco. O que é a pior doença para um doente? É aquela que ele não conhece. É aquela que ele não sabe que tem. Quando ele enxerga, às vezes não tem mais nem tratamento. Mas quando você começa a combater o seu ego, entender que todos nós somos limitados, e mais que isso, nós somos os doentes, os carentes, os necessitados. Como você me prova isso? A vida prova. Todos nós somos carentes da misericórdia divina. Todos nós, o tempo todo, pedimos perdão. Todos nós erramos. E vamos continuar errando. Mas temos que ter a consciência de que somos doentes, que erramos e que vamos buscar aprender a melhorar. Vamos cair no chão, vamos levantar e vamos continuar. Depois vai tombar de novo, vai vir uma pedra maior. Vai vir outra e vai vir outra. E a reencarnação vai vir outra. Por que a gente reencarna? Porque a gente precisa reviver tudo aquilo que a gente viveu e fez errado. Se eu sou viciado nessa vida, na outra vida eu não vou vir longe do vício, ao contrário. Eu vou vir no mesmo lugar, para ver se eu sou bom mesmo. Se eu modifiquei a minha alma. E se eu consigo ficar longe daquele vício. Se eu tenho um problema com paciência, né? Eu acho que ninguém tem, né? Imagina. Eu, como sempre gosto de falar, não acredito nessas coisas, mas ariano, paciência, ariano, o que é isso? É de comer? Enfim,
Se você tem um problema com paciência, você não vai voltar com situações que te deixam na condição de você perder a paciência. Você não vai perder porque você não tem, inclusive. Mas você vai viver a mesma situação para ver se você aprende a ter paciência. Por isso que é importante a gente saber o que pede. E estar preparado. Não é rezar, olha, pai, me ajude a ter paciência. Não vou te ajudar, vou te dar um monte de problema para você resolver. Porque você vai treinando, você vai aprendendo a ter paciência. Uma historinha, pô. Eu escutei muito tempo atrás falando em paciência, e já falo de Paulo, diz o seguinte, que a paciência é uma virtude que, quando a gente reencarna, a gente passa num lugar, pega ela e coloca na caixinha do cérebro. E todos nós passamos por lá. O problema é que chegar lá tem fila. E a gente perde a paciência e reencarna. Eu acho que aconteceu comigo. Né? Então, enfim. E como é que a gente consegue criar paciência e outras virtudes? Praticando. É o que Paulo diz aqui, Coríntios 6, 12. Bom, até na Bíblia meu time perde, mas enfim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ao invés de sermos os fariseus, que quer apontar a regra moral nos outros, que lê 2 livros e já se acha inteligente, que quer pregar intelectualidade para todos, por isso que eu falo reflexão aqui. É a minha reflexão. Né? Cada um de vocês vai ter de vocês, viu? Não existe o certo e o errado. O certo é o Cristo. Acreditem em Jesus, não acreditem em mim. Acreditem sempre em Jesus. Em mim, em nenhum outro espírito. Acreditem em Jesus. Né? Jesus mesmo disse, olha, conhece a árvore pelo fruto, cada qual segundo suas obras. Entendeu? Então, quer conhecer a árvore, veja o fruto. E o meu fruto é podre. Então não acredite em mim. Mas seguimos o que o Paulo diz. Nem tudo me convém, mas tudo é lícito. Cada um faz o que quer e arca com as consequências. Nós temos que saber dentro de nós quem somos, quais são as nossas limitações, quais são os nossos defeitos e saber o que convém e o que não convém. E falar, olha, não vou deixar me domar por nenhuma delas, porque eu sou um doente. Não, para você. Se eu gosto de tomar cerveja, eu gosto. Fã de mim. Eu gosto. Já bebi muito. E gosto de beber, qual o problema? Mas eu tenho um problema. Se eu for para o bar, todo dia, eu vou beber todo dia. Credo ser alcoólatra? Não, eu gosto. Eu viro alcoólatra. Eu não sou mais. Eu não vou para o bar. Entende? Não é fingir que você não é, mas você saber quem é e saber as suas limitações. E não julgar o outro. Olha, tá vendo? Eu era igual a você, eu ficava no bar todo dia. Minha mãe que eu diga, né, mãe? Dos 20 aos 30 era boteco todo dia. E não era nem tanto por bebida, eu gostava da farra. Hoje ele está falando na casa espírita. E daí? Você acha que o botequeiro saiu de dentro de mim? Eu virei santo do dia para a noite? Óbvio que não. Mas eu sei que uma hora meu rim e meu fígado vai explodir. Lei de causa e efeito. Então já aprendi, opa. E nem por isso eu vou ficar julgando, porque eu não sou um fariseu. Bebe, faz o que você quiser. Não é o certo, mas tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Para mim não convém agora ir para o bar todo dia.
Mas se tiver aniversário, eu vou, por quê não? Eu tenho que saber quem eu sou, quem são as minhas limitações. Estou falando de mim assim, gente, não é porque eu quero ser exemplo de nada, não, nada disso. Mas estou falando, todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós temos as nossas doenças. E cabe a nós saber o que é. Saber que doença que nós temos. É o que o Paulo fez. Quando ele cai na estrada de Damasco, que ele vê Jesus, a luz dele sai da candeia. Ele vê uma luz maior. Paulo, o que você quer? Saulo, o que você quer de mim? Ele baixa a cabeça e fala, o que você quer que eu faça? E ele muda. E o tempo todo, se você pegar as passagens de Paulo, você percebe que o tempo todo ele está dizendo assim, olha, segue Jesus, eu ainda não sou digno, olha, eu estou seguindo esse caminho aqui, ó, porque se eu der uma escorregada, eu vou voltar para o sinédrio. Ele só muda porque ele se reconhece como doente, porque ele se achava perfeito, o doutor da lei. Ele perseguia os cristãos, porque ele achava que ele tinha a verdade. Quando ele descobre que a verdade não era nada daquilo que ele estava pensando, e que ele, melhor ainda, que ele não era nada do que ele estava achando que era, ele busca mudar. Nós somos a mesma coisa. Nós somos o doente que precisa de um remédio. E o único remédio não é religião, não é religiosidade, é fazer o bem. Nós acreditamos, como espíritas cristãos, que Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso farol, a nossa luz maior, é ele que vai nos ajudar a tirar o alqueire da nossa candeia. Aí, se tiver um pouquinho de luz, a gente começa a brilhar. Se não, vamos cortar a lenha e vamos aumentar a luz. E fica aí para a gente finalizar, já que eu falei muito de Paulo, acho que é um excelente livro, né? Além assistam o seriado se puderem, quem já estiver assistindo, continue. E façam a leitura da história de Paulo. Tem um livro chamado Paulo e Estevão. Perguntaram uma vez para o Chico qual livro que ele mais gostava. Falou, olha, gostei de todas as obras que eu fui intermédio dos espíritos, mas a que mais me emocionou foi Paulo e Estevão. Porque ele tinha a oportunidade de psicografar e ao mesmo tempo vinha na tela mental dele tudo aquilo que Paulo passava. E eu falo, leiam um livro que vai vir na tela mental de cada um de vocês. É maravilhoso, fica aí a dica para vocês. E que Jesus abençoe a todos nós. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa reunidos, refletindo sobre o Evangelho do Cristo, buscando conforto para as nossas indagações, consolo para os nossos sofrimentos, remédio para as nossas almas. Agradecemos esta casa pela oportunidade de nos receber. Agradecemos mais uma vez a Deus por essa experiência que aqui estamos. E assim gratos, que ao mesmo tempo conscientes das nossas limitações, das nossas carências, rogamos o Pai mais uma vez para que nos auxilie, nos enviando por meio dos seus mensageiros energias de paz, de equilíbrio em todos nós.
que essas energias perpassem nosso corpo físico e espiritual. Nos traga paz e equilíbrio em cada célula. Que traga paz e equilíbrio em nossos pensamentos, em nossas emoções. E assim como recebemos essas bênçãos de nosso Pai Maior, que elas possam também, por meio de nossos pensamentos, irem até o nosso lar. Que essa energia perpasse todos os cômodos da nossa casa e que atinjam também a cada um que lá estiver. Que ela ilumine cada cômodo da nossa casa, retirando todas as energias negativas, as impurezas que deixamos na psicosfera de nosso lar, infelizmente ainda pelas nossas imperfeições e maus pensamentos. Que a nossa casa se ilumine, que essa luz também atinja os lares daqueles que nos são próximos, pai, mãe, filhos, pessoas queridas, amigos, enfim, a todos aqueles que em pensamento nós dirigimos essas energias, que ela possa ser recebida por cada um de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Que essa energia também vá aos nossos locais de trabalho e que atinja todos lá, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender. Que faça uma limpeza e tire todas as energias negativas que lá estiverem. Que essa energia se multiplique a todos os necessitados, nas ruas, nos hospitais, enfim, em todos os locais onde haja a sua necessidade e o seu merecimento. Que a equipe espiritual presente nesta casa possa direcionar da melhor forma possível. Nesse momento, retornamos nossos pensamentos a esta casa, a esta sala, sentimos nossos pés, nossas mãos, respiramos fundo, agradecendo ao nosso Pai Maior, nosso Deus, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho na noite de hoje, por mais um dia de vida e de existência nessa escola terra. E agradecidos, pedimos licença para encerrarmos as reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.